Oi, meu caro amigo ou amiga que assiste esse vídeo, tudo bem com você? Aqui nós iremos falar sobre a Primeira República, que talvez você conheça como República Velha, República do Café com Leite, República do Café com Café ou República das Oligarquias. Mas antes disso, precisamos falar um pouco sobre o momento que antecede esse período da nossa história, que foi a queda da monarquia. Antes do nosso primeiro modelo republicano ser instaurado, uma monarquia constitucional governava o país. Entretanto, manifestações republicanas já se faziam consideráveis desde 1870, e já em 1889 a monarquia não mais se sustentava. A queda foi inevitável. Como principais agentes desse fato, temos os militares e os grandes cafeicultores, que estavam concentrados majoritariamente nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Você poderá notar estes personagens durante todo o período histórico que iremos discutir. Para a instauração, tivemos como principal símbolo Deodoro da Fonseca, que assumiu a linha de frente do processo. As províncias passaram a ser estados e o Brasil, Estados Unidos do Brasil. Um governo provisório foi instaurado e tínhamos como presidente o próprio Marechal Deodoro. Acreditando fielmente no seu ideal positivista, após ser confirmado na presidência pelo Congresso Constituinte em 1881, Deodoro interviu em praticamente todos os estados, colocando no poder apenas grupos afinados com sua política. Tentou também dissolver o legislativo e instaurar uma ditadura, mas foi logo deposto. O Marechal Floriano Peixoto, seu vice, assumiu o governo e praticou o mesmo autoritarismo de Deodoro, até mesmo demitindo funcionários públicos considerados deodoristas. Em seu governo, ocorreram alguns eventos importantes. Primeiro, o rumo da primeira Constituição brasileira, que tinha como possibilidade o positivismo desejado por alguns e um liberalismo almejado por outros. Os liberais ganharam a disputa. Segundo, conflitos sociais pelo país reagiam às decisões oficiais. A chamada Revolução Federalista de 1893 foi uma disputa famosa, acontecida no Rio Grande do Sul, entre republicanos liberais, republicanos positivistas como Júlio de Castilhos e liberais parlamentaristas, que eram antigos membros dos partidos monarquistas. Floriano concedeu o apoio do governo federal a Júlio de Castilhos. O apoio do governo federal não foi bem recebido no Rio de Janeiro em 1892, dando início à revolta da Armada. Oficiais da Marinha publicaram um manifesto contra a intervenção federal no conflito. Em 1893, a Armada sublevou os federalistas. Os revoltados diziam agir em nome da Constituição Republicana, mas foram percebidos como monarquistas nas ruas do Rio de Janeiro. A capacidade de mobilizar homens armados para fins políticos foi uma das características mais importantes da experiência política na Primeira República. Prudente de Moraes sucedeu Floriano Peixoto nas eleições de 1894. As primeiras medidas de Prudente de Moraes procuravam desmobilizar as bases populares do jacobinismo florianista, que tinha agenda voltada para questões sociais e com a ideia da tutela militar no Rio de Janeiro. Resumindo, ele executou demissões em massa no serviço público, dissolveu batalhões patrióticos e exonerou diversos oficiais militares que ocupavam cargos civis, deixando bem claro que o governo governava para a elite e não para o povo. É óbvio que isso gerou descontentamento da população e dos militares. Protestos foram feitos. Tinham grande adesão de oficiais de baixa patente e quase nunca eram pacíficos. Também tinha uma galera bem diversa que servia como moradores de rua, discursando contra o alto custo dos aluguéis e dos alimentos e em defesa da monarquia. As eleições de 1894 tiveram baixa participação eleitoral, mas, apesar disso, existe a politização das ruas do Rio em torno de uma agenda social ligada aos interesses das camadas populares, como pregava o jacobinismo florianista, difuso por ideias positivistas. Isso foi parte integrante do contexto da primeira década republicana. Ao tentar negociar a paz com os federalistas no Rio Grande do Sul, ele só provocou ainda mais a indignação à oposição jacobina, que considerou o feito como um ato de traição. Prudente governou sem a unanimidade do legislativo, rachando a base de apoio do PRF entre jacobinos e não jacobinos. Polaridade total. Em 1896, se afastou do cargo por problemas de saúde, deixando a presidência provisoriamente nas mãos de Manuel Vitorino, mas voltou logo
logo em março de 1897, por desconfiar de conspirações feitas por Manuel contra ele. Toda a revolta jacobina, somada com um acontecimento em Canudos, resultou em um atentado contra a vida do presidente. Entretanto, o mesmo teve a sua vida protegida pelo Marechal Carlos Machado Bittencourt, que morreu no seu lugar. Após neutralizado o clamor nas ruas, Prudente governou diretamente com o apoio das bancadas dos estados. Isso garantiu a eleição de Campos Salles em 1898, quando seu mandato acabou. Mas antes de Campos Salles, é preciso entender o que aconteceu em Canudos. Antônio Conselheiro trabalhou como comerciante como Rábulo, um advogado que não possui formação acadêmica em direito. E na década de 1860, ele se torna um peregrino pelo sertão da Bahia e passa a intitular-se um homem santo que irá socorrer os sertanejos como um verdadeiro profeta. Antônio Conselheiro, em 1893, se estabeleceu no Arraial de Canudos para construir uma igreja, e também por estar sendo perseguido pelas autoridades que o viam como ameaça ou fraude. Ele nomeou o local como Belo Monte e atraiu seus seguidores. A terra era de propriedade da comunidade, fundamentada na ideia de solidariedade cristã. Os fazendeiros e políticos da região se incomodaram com a situação, já que o velho Arraial de Canudos atraía muitos trabalhadores para o que eles denominavam como terra sem lei, uma cidade independente. Em 1893, aconteceram os primeiros conflitos entre grupos de Canudos contra policiais e fazendeiros. Como reação, os seguidores de Conselheiros organizaram grupos armados chamados de jagunços. Em 1896, acontece a Guerra de Canudos. Conselheiro desejava construir uma nova igreja no Arraial e comprou uma leva de madeiras de uma cidade próxima de Juazeiro. Mas houve uma demora na entrega, visto que a mercadoria já estava paga. Os moradores de Belo Monte reclamaram a demora e correu um boato que Juazeiro ia ser invadida em resposta a essa demora. O prefeito solicitou policiais ao estado. E 125 policiais vão a Canudos. Mas chegando lá, a tropa se bate com 1000 conselheiristas, armados com facões. A partir disso, os policiais saíram vitoriosos, mas não tinham condição física de atacar Belo Monte. No começo de 1897, outra expedição militar foi organizada contra o Arraial. Mas os jagunços, que já estavam mais organizados e mais bem armados com as ferramentas deixadas pela polícia, derrotaram a expedição. Ainda em 1897 ocorreu uma terceira expedição militar, mas de governo federal. Porém, a expedição foi enfraquecida e derrotada com a morte de seu comandante. Já em abril do mesmo ano, o ministro da Guerra preparou uma outra expedição, agora com 1000 homens e uns 10 tipos de artilharia, incluindo um canhão a qual foi chamado de matadeira. Entre junho e setembro, o Arraial foi bombardeado. Em setembro de 1897, ocorre o último ataque, e é nesse mesmo período que Conselheiro morre. O povoado foi incendiado e a maioria dos habitantes foram degolados. Entre 15 a 25 mil pessoas morreram em Canudos. Aquela campanha lembra um reflexo para o passado, e foi na significação integral da palavra um crime. Denunciemo-lo. Euclides da Cunha.